Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, vamos corrigir essa nossa primeira atividade do mês de outubro, tá bom? Tinha algumas questões envolvendo a parte de combinatória que a gente viu anteriormente e o nosso conteúdo agora, que é geometria espacial, tá bom? Então, temos a introduçãozinha sobre os poliedros, né? E a gente vai se acostumar a calcular a área total, área lateral dos lados, né, de um poliedro e ainda o volume, dependendo da base, né? A gente sabe que o volume é sempre a área da base pela altura, né? O volume. Então, vamos ver as questões, né? Da nossa lista. Então, temos aí a primeira questão. Leia as seguintes situações a seguir. Quantos números de três algarismos distintos podem ser formados, dispondo-se dos algarismos de 1 a 9, tá bom? Então, para ter três algarismos, né, eu preciso ter três números. Então, a gente tem as opções de 9 números, né, 9 algarismos. Então, pessoal, a gente percebe aqui que interessa a ordem, né? Porque por exemplo, o 109, ele é diferente do 901, né? Troquei só os algarismos de lugares. Então, a ordem aqui, ela importa. Então, a gente sabe que seria arranjo, tá? A ordem importa. Dado o conjunto das vogais, agora no item 2, A, E, I, O, U, né? Quantos agrupamentos são possíveis com três elementos? Mesmo caso aqui, são 5 vogais, né? E a gente teria três elementos. Então, eu poderia fazer A, E, I, ou I, A, E, né? Então, a ordem aqui importa também, né? Seria permutação, arranjo. De quantas maneiras pode se formar um pódio? Ó, já está falando em pódio, a ordem com certeza importa, o primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Com os três primeiros lugares em uma prova de natação envolvendo 6 atletas. Então, ó, teríamos as opções de 6 atletas para colocar em primeiro, segundo e terceiro no pódio. Então, com certeza a ordem importa, é arranjo, tá? Quantos anagramas tem a palavra sapo? Sapo tem 4 letras, né? A gente sabe que é permutação, tá? A gente iria ver as repetições de alguma letra, como não tem, é só o fatorial de 4. Então, aqui importa a ordem também, permutação, né? Arranjo. E o último item, em uma mesa de 5 pessoas, de quantas maneiras um casal pode ficar um ao lado do outro? Agora aqui, né, não importa a ordem, pessoal, as 5 pessoas, né, seriam escolhidas duas, né, para ficar uma ao lado da outra, e não importaria a ordem. Então, com certeza é combinação, quando não importa a ordem, tá bom? O primeiro sendo um homem ou uma mulher, né, não importaria a ordem. O casal estaria ao lado, né? Estaria um ao lado do outro. Então, aqui a pergunta pede o quê? Assinale a opção que apresenta a situação que pode ser resolvida por combinação. Com certeza é o item 5, pois é o único que não importa a ordem, tá bom? Combinação não importa a ordem, arranjo importa, tá bom? Basta você perceber o contextozinho para você identificar se é arranjo ou combinação, beleza? Só recapitulando aí os assuntos do mês passado também, né? E para não deixar mais nenhuma dúvida sobre isso. Outra questão: considere os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números pares podem ser formados com três algarismos? A gente sabe o quê? Que para ser par, o número tem que terminar em 0, 2 ou 4, tá bom? Com esses algarismos aí, para ser par. Então, eu já sei que as minhas opções, no final, tem que dar essas três aí, 0, 2 ou 4, tá bom? Já outro detalhe é porque para ter três algarismos, eu não posso começar com o algarismo 0, tá? Então, eu só teria na primeira opção do primeiro algarismo, eu só teria 5 números, né? Eu teria 1, 2, 3, 4 ou 5. O 0 não pode vir no primeiro tracinho, tá bom? Então, percebam assim, é um número, né, com três algarismos, botei três tracinhos. Para o primeiro tracinho, eu não posso ter a opção do 0, pois não seria um número com três algarismos. Se começasse com 0, seria somente com 2, tá? Então, eu só teria 5 opções do primeiro tracinho, tá bom? Para o segundo tracinho, eu posso ter os 6 números, ok. As opções aqui para esse algarismo
pode ser o 6. Pode ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? E para o último, ele está dizendo que tem que ser par. Então, eu só tenho três opções, que é o 0, o 2 ou o 4. Então, só tem três opções aí. Aí, o que que eu faço? Multiplico. É o princípio multiplicativo das opções. Multiplico 5 vezes 3, vezes 6 vezes o 3, tá bom? Então, esse é o jeito mais simples de se fazer uma questão como essa, observando as regrinhas da questão. Está dizendo que tem que ser com 3 algarismos, está dizendo que tem que ser par, né? E aí você vai vendo as restrições para ver as quantidades de possibilidades para você permutar, né? Para você multiplicar aí. Então, deu o quê? 90. Letra B, tá bom? Então, essa é uma questão bastante interessante que envolve o nosso conteúdo e ainda essa percepção dos detalhes, tá? Prestem bem atenção nos detalhes da questão para você colocar as multiplicações das possibilidades. Terceira, uma família com 5 pessoas irá viajar em um carro com 5 lugares. Essa aqui eu já tinha até cobrado em alguma atividade, né? Sabe-se que somente o pai irá dirigir. Então, ele já sai da opção. Só resta o quê? 4 pessoas para você permutar, né? Nos locais aí dos caronas ou os 3 lá, banquinhos atrás, né? Então, o pai dirige, tenho 4 opções para o banco do carona e como já foi uma opção para o banco do carona, teria 3 opções no atrás, 2 opções atrás e uma opção atrás, né? Então, temos o fatorial de 4, permutação aí, né? 24 seria a nossa resposta, tá bom? Então, é simples, era uma questão de arranjo, né? Permutação, você perceberia as quantidades, fixa o pai, porque somente ele vai dirigir, percebe as quantidades, né? E vai retirando sempre uma, né? Para fazer a multiplicação. Quarta questão. Então, a quarta questão já envolve aqui um pouquinho mais de planificação dos poliedros que a gente vai estudar, né? Que poliedro é esse aí, ó? Um prisma hexagonal. Por que que eu sei que é hexagonal? O nome do prisma é determinado pela base. Eu olho a base aí, tem um hexágono, né? Então, é um prisma hexagonal. Eu tenho duas bases, né? A base de cima, a base de embaixo. Então, eu preciso que a minha planificação tenha dois hexágonos, né? Eu olho aí as alternativas, todas as alternativas têm dois hexágonos. As laterais de um prisma sempre são retângulos, tá? E como embaixo é um hexágono, tem 6 lados, então eu vou precisar de 6 retângulos. Eu já procuraria a minha alternativa que tem 2 hexágonos e 6 retângulos, tá bom? Na letra A só tem 5, na letra B 5, na letra C só tem 5 também retângulos, já na letra D tem 6, tá bom? Então percebemos aí de cara a alternativa seria letra D, pois é a única que tem 6 retângulos, já que a gente tem 6 lados no hexágono, precisaria de 6 retângulos para fechar a imagem, tá bom? E tem um hexágono para cima e outro para baixo, com certeza quando fechar vai dar certinho as duas bases. Então, letra D, bem simples, só para vocês enxergarem a planificação. Para que que a gente precisa saber dessa planificação? Quando eu pedir a área lateral, né? Quando eu pedir a área total de um prisma hexagonal, você precisa enxergar esses formatos para você poder calcular as áreas, tá bom? Como é que eu calculo a área de um hexágono? São 6 triângulos equiláteros. Aí você tem que lembrar da fórmula da área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? E de um retângulo é base vezes altura, né? Bem simples. Mas, por enquanto, a gente está enxergando as planificações para mais tarde calcular as áreas e os volumes. Observe o sólido geométrico a seguir, assinale a opção que apresenta a vista lateral esquerda do observador desse sólido. Então, pessoal, lateral esquerda, olha aqui, ó. A esquerda daria para cá, né? Então, ele enxergaria aqui de frente, tá? Então, formaria um L. Se eu tivesse aqui na lateral esquerda do observador, seria o quê? Um L, tá? Então, letra C, questão mesmo de percepção do que está pedindo, era lateral esquerda. Então, ele tem que enxergar nessa parte da esquerda, você veria um L, né, por essa visão da frente da figura do sólido, tá bom? Letra C. Sexta questão. Amanda comprou uma forma de bolo com formato de bloco retangular, cujas medidas está aí 30, 25, tá? A capacidade máxima em centímetros cúbicos dessa forma é.
Então, pessoal, aqui é para você calcular volume de um paralelepípedo. A gente sabe que a fórmula do calcular um volume do paralelepípedo é base vezes a altura vezes a largura, tá bom? Comprimento, largura e altura, tá? Então, você pega essas três medidas aí, ó, e multiplica 30 vezes 20 vezes 5. É bem simples o volume de um cubo ou de um paralelepípedo. É só pegar as três medidas, né? É uma figura tridimensional. Então, você calcula. Agora, se eu pedisse a área total desse paralelograma aí, aí você ia calcular cada lado separadamente para poder somar, tá bom? Poderia calcular a frente com o fundo igual, né? A esquerda com a direita, em cima e embaixo, né? Daria 2 de cada retângulo aí das laterais. Mas, por enquanto, estamos calculando só o volume, que é multiplicar as três medidas. 20 vezes 30 dá 600, vezes 5, 3.000, tá bom? Letra E. Sétima questão. Temos aqui um cilindro, ó. Um fabricante de sabão em pó decidiu remodelar a embalagem de um produto criando um novo padrão com formato de cilindro reto. A figura abaixo representa a nova embalagem com suas medidas internas indicadas. A quantidade máxima aproximada de sabão em pó será o quê? Então, a gente sabe que o volume é sempre a área da base vezes a altura, tá bom? Na base aqui desse cilindro, a gente tem um círculo. Ah, então temos que relembrar aí a fórmula da área de um círculo. É o quê? πr ao quadrado. Olha aí, a área do círculo, πr ao quadrado. Então, pessoal, precisamos calcular o raio. Eu olho lá embaixo, está dizendo que o diâmetro é 10, ó. O diâmetro aqui é 10. Então, se eu sei que a metade é o raio, tá? Quem é a metade de 10? Não é 5? Tá? Então, eu calculei já, encontrei rapidamente o raio, que é o quê? Metade do diâmetro, que é 10. Então, o nosso raio vai ser 5. Substituímos aí, o π está dizendo na questão que é 3,14, tá bom? Sempre que envolver a área circular, a gente vai envolver essa constante π aí, que é sempre uma razão, né, entre o comprimento, tá? E o raio da circunferência. Então, 3,14. Aí, substituímos o R pelo 5, né? E a altura, tá dizendo na questão que a altura do cilindro é 15 centímetros, tá bom? Então, substituímos cada letra pelo seu valor. Agora, basta fazer a continha, tá? 5 ao quadrado dá 25, multiplica por 15 por 3,14, deu 11.177,5. Letra C, tá bom? Questão boa, questão de Enem, sempre cai essas coisas, sempre cai volume de cilindro, tá? E relembrando aí a parte da área, de um círculo, então já tá, é uma questão bastante interessante que já revisa conteúdos anteriores, tá bom? Oitava, uma escola está organizando uma gincana e em uma das brincadeiras irá participar uma equipe com 6 pessoas. Olha aí, 6 pessoas. O número de possibilidades de se ter um líder e um vice-líder. Pense bem, faz diferença, não faz a ordem, o líder e um vice-líder, né? Nessa equipe. Então, aqui a gente teria arranjo, porque interessa a ordem, quem vai ser o líder e quem vai ser o vice-líder, tá bom? Então, fórmula de arranjo. Olha aí, fatorial em cima do número e n menos o p, que é a quantidade de agrupamentos, não seriam 2, né? O líder e vice-líder, 2, o p vai ser 2. E 6 vai ser o fatorial em cima, ó. 6 fatorial, 6 menos 2 embaixo, tá bom? Sempre que importa a ordem, arranjo. Se não importasse a ordem, se fosse somente um par de pessoas, aí eu ia usar combinação, tá bom? Olha aí, calculamos aí 6 menos 2 não dá 4, corto lá o fatorial. Eu coloco o fatorial de 6 pela multiplicação até que surja o 4 fatorial para que eu possa cortar, ó, tá bom? Transformei o fatorial de 6 em 6 vezes 5 vezes 4, já que ele é sempre um número vezes o seu antecessor. Aí agora sobrou o quê? 30. Nossa resposta para a questão é 30, tá bom? Espero que tenham entendido bem essa parte, quando é que eu uso arranjo, quando é que eu uso combinação. Nona questão, mais uma aqui agora para trazer realmente essa visão diária, tá? Que a gente vai trabalhar bastante nesse mês, ó. Para desenvolver a visão espacial dos estudantes, o professor ofereceu-lhes uma planificação de uma pirâmide quadrangular, tá bom? A base é quadrada. A área da base da pirâmide é 100. Então, eu já tenho aqui, ó,
aqui vai ser 100, tá? Significa que cada aresta aí é 10, né? E a área de cada face é 80. Então, aqui eu teria as faces sendo 80, 80 e 80, tá bom? Então, fica bastante legal quando já entrega o valor da área. E se fosse para me calcular, aí é que eu teria que lembrar da fórmula da área de um triângulo, fórmula da área de um quadrado, tá bom? Então, ele está pedindo o quê? A área total. Então, a área total é a área lateral, que é os triângulos, mais a área da base, beleza? Então, a área total vai ser o quê? A área da base mais 4 vezes a área lateral, né? A área da face, que seria triangular, tá bom? Então, a área da base não é 100, 4 vezes de 80 dá 320. 420 seria a nossa área total para essa pirâmide quadrangular, tá bom? Espero que tenham entendido bem essa parte. Vai dificultar um pouco quando não der esse valor da área calculado, né? Você que teria que calcular, tá bom? Mas por enquanto a gente está entendendo como calcular essa área total, que seria através da soma de cada área de cada face, tá bom? 10ª questão, uma prova é composta por 10 questões, das quais o aluno deverá resolver 7. De quantas formas diferentes o aluno poderá escolher as 7 questões que ele vai resolver? Então, olha aqui, pessoal. Nesse estilo de questão, não interessa a ordem. Ele vai pegar das 10 questões, ele pode escolher 7 para ele resolver, tá bom? Então, ele pode escolher a primeira, com a última, com a penúltima. Então, não interessa a ordem. Olha como esse contexto é combinação. Não é uma questão envolvendo um pódio, envolvendo uma classificação. O que interessa a ordem não é uma questão envolvendo números, né, formados com 3 algarismos. Então, aqui é visível que a gente vai usar a fórmula da combinação. Olha aí, ó. Fatorial em cima. A diferença da fórmula da combinação para o arranjo é só que o in ainda multiplica pelo fatorial do P embaixo, tá bom? Então, vai ser sempre um número menor a combinação, porque vai dividir por mais coisa. Então, olha aí, o P a gente sabe que é 7, tá dizendo que vai escolher 7, e a quantidade de possibilidades totais seria 10, né, que é o N. Então, substituindo aí, 10 fatorial sobre 7 fatorial vezes 10 menos 7 não dá 3, né? Então, transformamos a parte de cima aí até que surja o fatorial de 7, para que eu possa cortar, tá bom? E esse fatorial de 3 nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, eu vou simplificar a parte de cima aí. Eu poderia dividir o 9 por 3, ó. Poderia dividir o 2 aqui, o 4. Quando eu dividi aqui, eu botei 2, né? Então, 3 vezes 2, 12, vezes 10, 120, tá bom? Letra A. Beleza, pessoal? Quando que eu uso combinação, todo mundo já tá sabendo. Quando não importar a ordem, tá bom? Então, é simples, usa a fórmula, tá? Substitui os valores aí, né? O N, o P, e descobre, tá bom? As quantidades de opções aí, de maneiras que você pode escolher entre 10 questões, você pode escolher 7 para resolver. Última questão, uma empresa de publicidade utiliza 2 tipos de suporte rotatórios para veicular propaganda. Então, temos aí um cilindro e um prisma triangular, tá bom? Então, temos as medidas aí e o preço cobrado por propaganda é R$ 100 por metro quadrado. Então, eu preciso calcular a área, tá? A área da área lateral. A área lateral é só essa parte do meio, sem contar as bases, tá bom? Então, o valor a ser pago pela opção mais econômica. Então, eu preciso calcular as duas áreas, tá? Tanto do cilindro quanto do prisma triangular. Como? Eu percebo que o cilindro, quando eu corto a planificação de um cilindro, né? Ficaria o quê? Um círculo, né? E um retângulo e outro círculo embaixo, tá? Essa é a planificação de um cilindro. Então, significa que a área lateral de um cilindro é um retângulo, tá? De que maneira eu calculo a área desse retângulo? Vai ser o quê? 2πr, pois é o comprimento de uma circunferência, tá bom? 2πr. Então, eu preciso saber o raio dessa circunferência. Se é 1 metro o diâmetro, então o raio vai ser 0,5, tá? Então, eu já calculo o meu comprimento aí para o cilindro, tá? Que vai ser 2π, eu uso 3,14, 2 vezes 3,14 vezes 0,5, tá bom?
Então, bora lá. Olha aí, área de um cilindro, 2π vezes o raio que a gente descobriu que é 0,5, tá? Vezes o 5 aí, que é da altura. Olha aqui a altura do, do cilindro, ó. Isso aqui é 5, tá bom? Então, a gente sabe que seria 5, tá? Pronto. Aí, multipliquei, deu 15,7. Pronto. Vamos para a área, a lateral de um prisma triangular. Então, a gente sabe que é o quê? São retângulos, tá? E como é triangular, são 3 retângulos. Então, é mais fácil. O retângulo aí seria 5 vezes 1 a área, né? Base vezes a altura, é bem mais simples. 5 vezes 1, 5 vezes 3, pois são 3 retângulos, né? Deu 15. Qual que deu maior área? Não foi o do cilindro? Então, ele não quer, né, a mais econômica? Então, eu vou pegar a área do prisma triangular, que é 15, tá bom? Eu quero a menor, tá? A área mais econômica seria a menor, pois gastaria menos. Então, eu vou pegar o 15. Não é R$ 100 por cada metro quadrado? Deu 15 metros quadrados, então 15 vezes 100, 1.500 seria a nossa resposta. Beleza? Se eu tivesse pego a do cilindro, seria 1.570, gastaria mais, não é isso? Então, como ele quer a mais econômica, 1.500. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer as nossas atividades e entregar em dia, tá bom? Entregar durante a semana para não perder nota aí. Até mais.